Oi amigas, hoje eu acordei precisando de uma produção, então eu pensei, por que não gravar pra vocês? E foi assim que nasceu esse tutorial de make. Essa make eu gosto de usar pra sair quando eu não quero uma coisa muito pesada nos olhos nem na sobrancelha, é assim que eu faço, então bora lá pro tutorial. Comecei aplicando hidratante facial, não passei sérum porque o meu acabou, então vou mostrar pra vocês aqui como que eu tô fazendo no momento. Passei meu hidratante, massageei bem meu rosto pra ativar a circulação sanguínea, coloquei minha faixinha de skincare pro meu cabelo não atrapalhar a make. Existe uma técnica, amigas, que para você diminuir a olheira, é só você vir com uma sombra, um rosa bem forte ou um laranja em cima das olheiras e depois você aplica o corretivo, a base como de costume, que assim vai amenizar a cor das olheiras. Então, vim aqui com uma sombra rosa pink por toda a marcação das minhas olheiras, passei aqui no cantinho do olho também. E se você quiser, você também pode aplicar nas suas manchinhas do rosto, você pode aplicar nas suas espinhas ou manchas que estão no rosto para depois você cobrir com a base ou corretivo. Cobri aqui as minhas manchinhas com a sombra, né, e depois esfumei o rosa que eu passei nas olheiras. Pra maquiagem durar mais, eu passei uma bruma fixadora logo no começo da maquiagem. Agora, amigas, essa base que eu vou passar, eu vou usar ela como corretivo, porque ela é um tom mais claro do que o tom da minha pele, então eu gosto de usar ela como corretivo. E eu não vou passar base, tá? Eu só vou usar ela, só que eu vou concentrar o produto nas olheiras. Eu esfumo bem a base que eu passei nas olheiras e depois eu venho levemente espalhando por todo o rosto. Eu gosto de passar um pouco de rosa aqui nas pálpebras também, porque geralmente elas são um pouquinho escuras também, né? Então eu passo um pouquinho aqui e venho com a base que já está no pincel e esfumo. Para dar uma amenizada na cor da base na minha cor, eu venho com um pouco desse excesso de produto que já está no pincel e passo ali no meu pescoço e no colo. No nariz, que é onde se concentra a maior parte da oleosidade do rosto, eu costumo não aplicar muito produto, só dou uma batidinha ali bem leve mesmo no nariz, com a base que está no pincel, bem pouquinho mesmo. Agora, com um pincel bem fininho, eu venho marcando o contorno do meu nariz com um contorno que tem que ser da cor mais escura do que a minha pele. Eu venho dando algumas batidinhas para marcar onde que eu vou esfumar e depois eu venho com um pouquinho mais de rapidez esfumando a marcação que eu já fiz. Importante que esse contorno que você faça no nariz, você faça um desenho bem fininho e o final do nariz ali, onde você dá uma voltinha para baixo, esteja bem mais acima do que onde é realmente o final do seu nariz, para que no final da maquiagem o seu nariz esteja com um aspecto de fininho e bem menor. E aí eu dou as leves batidinhas de um lado, vou esfumando bem devagarzinho com o pincel fininho mesmo para mim conseguir ter mais precisão sobre essa marcação. Puxo um pouquinho ali pro canto do olho, um pouco debaixo da sobrancelha, como eu tô mostrando. E aí eu vou pro outro lado e faço a mesma coisa. Esse finalzinho aí que eu tô fazendo agora, que eu tô esfumando, ele tem que estar mais acima do que o final do seu nariz ali, do que a pontinha de verdade, tá? E aí vem do outro lado, esfuma direitinho. Qualquer coisa, se passar demais pro meio do nariz ou pro fundo, que é pra cá onde tá mais a base, você dá uma limpadinha ali com o dedo mesmo, sem marcar muito, sem forçar demais. E vem esfumando. O segredo é sempre você esfumar muito bem. Essas outras marcações aqui que eu fiz no rosto, vim esfumando com esse pincel mesmo, pra ele poder espalhar mais um pouquinho, né, todo esse contorno. E depois eu poder vir com um pincel maior e poder esfumar com mais facilidade. Ou seja, o pincel é pequeno para mim poder ter mais precisão e deixar mais maleável esse contorno por cima da base, e o pincel maior é para mim poder esfumar direitinho sem deixar tanta marcação.
Agora a gente já tá meio que na finalização, né? Eu pego um pouquinho do blush que eu tenho. Esse blush meu, ele é muito forte, a pigmentação dele é muito forte. Então eu venho com um pincel, dou uma batidinha de leve na esponjinha que já é dele, né? E passo ali pelo rosto antes de passar o pó. Eu gosto de passar antes, porque esse blush ele é muito forte. Então, mesmo que eu erre só um pouquinho no tom dele, passando muito sem querer, eu venho com o pó depois e eu deixo esse rosa mais suave. Então aqui agora eu venho com um pouco do pó, aplicando aqui no cantinho do meu nariz e onde eu passei o corretivo, né, ali na área das olheiras, para poder selar bem toda essa base. E um pouquinho aqui no fundo, debaixo da maçã, debaixo da marcação do contorno. O restante do rosto dou uma batidinha bem leve com o pó, só para não deixar sem selar mesmo, mas é uma coisa bem levinha para não acumular muito produto. Passo um pouquinho também no pescoço e aqui no colo, que foi onde eu passei um pouquinho da base para poder igualar com o tom do meu rosto agora, né? E esse pó que eu passei no rosto agora eu vou esfumar para tirar o excesso de pó que sobrou. Agora, amigas, eu tô sem finalizador, então aqui na pontinha do nariz e no meio dele eu vou passar um pouquinho de uma sombra mais clara que eu tenho, tá? Que se iguala a um iluminador, não é igual, mas se iguala. E aí depois de passar com o dedo mesmo, pra poder ficar bem certinho, eu venho com um pincel maior e esfumo um pouquinho, pra poder deixar mais natural. Passo aqui no cupido da boca também e no cantinho dos olhos. E venho esfumando tudo para deixar o mais harmonioso possível. Aqui na sobrancelha, o contorno já tá feito, porque a gente já passou base pelo rosto inteiro. Então o que eu vou limpar aqui não é o contorno por fora da sobrancelha, é os pelinhos da sobrancelha por dentro, porque o contorno já está feito. Então, aqui a gente agora passa um pouquinho de sombra, né, pra ir preenchendo toda essa sobrancelha. Eu passei uma sombra mais clarinha no começo e em cima, que é na subida dela, e no final eu passei uma sombra um pouquinho mais escura. Pra sobrancelha não ficar nem muito escura, nem muito clara, eu misturei um pouquinho no começo, um pouquinho de uma sombra marrom com uma sombra preta que eu tenho. E ficou assim. Venho limpando o máximo que tenha sobrado por fora, né? E agora, pra ficar bem mais bonito, bem mais sobrancelha feita, eu venho e faço um contorno com um corretivo bem mais claro aqui por fora da sobrancelha. Porque mesmo que antes já estava marcado um pouco na base, eu acho que assim fica bem mais bonito, bem mais marcado. E eu gosto de uma sobrancelha marcada. Mas essa não é a sobrancelha mais marcada que eu faço. Essa ficou uma sobrancelha leve e moderada, eu achei. E eu gosto de fazer assim quando eu não quero nada muito forte. Eu diria algo mediano, né? Porque também essa maquiagem não tá 100% leve. Então eu diria que essa é a minha maquiagem mediana, que não é tão forte, mas também não é minha maquiagem mais leve. Passei o corretivo para contornar a sobrancelha e eu venho esfumando para deixar tudo o mais esfumadinho possível para ficar bem bonitinho. Terminei esse passo a passo, eu passo a bruma para poder fixar essa maquiagem e depois eu venho com o rímel. Eu não gosto de passar o rímel antes, porque eu acabo fechando os olhos quando a bruma espirra no rosto, então acaba que o meu rímel borra, então por isso que eu passo o rímel depois da bruma. Para marcar o meu delineado, eu peguei esse objeto que tinha uma parte reta dele, né, e fui passando ali o pincel com um pouquinho de sombra na marcação desse objeto. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Deixa o objeto reto ali, passa sombra e fica marcadinho delineado. Depois que você tira, você ajeita ali tudo direitinho que tiver faltando e tá pronto seu delineado, gente, muito fácil. E o lip combo aqui pra marcação da boca, eu peguei uma sombra mais escurinha e vim contornando toda a minha boca. Essa sombra aqui que eu tô usando foi a mesma que eu passei na sobrancelha, mais escurinha, tá? E aqui no meio da boca, pra ficar bem rosinha, bem bonito, vou passar o blush, que foi o mesmo que eu apliquei na maquiagem. Eu passo ele aqui no meio um pouquinho e depois eu venho por cima e passo um gloss. O gloss que eu uso ele é transparente, é tanto que ele já tá pegando a cor do rosa e marrom, porque eu só uso assim junto, a maioria das vezes, então já tá pegando uma cor meio estranha aí, não sei se tá marrom, não sei se tá rosa, se é transparente. Transparente eu sei que não tá. Eu venho aqui com ele por cima e fica desse jeito. Eu não gosto de aplicar ele muito forte, sabe? Deixar bem cheio, porque eu acho que fica feio. Eu não consigo ficar com ele, então eu gosto de passar uma quantidade moderada, que não fica tanto, sabe? Aquele gloss boca cheia.
Eu acho bonito, mas não é toda vez que eu gosto de passar. E aí eu limpo aqui tudo que sobrou pra fora da marcação dos lábios. E fica assim, gente, muito linda. Eu amo essa make. Confesso pra vocês que aqui não foi bem pra passar o dia. Essa maquiagem eu fiz no começo do dia e não combinou muito. Ela é mais pra você sair de noite ou sair pra alguma ocasião especial. Mas fiquei linda, eu amei muito a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Espero que tenha ficado fácil de entender. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. Agora, amiga, pra ficar bonita de verdade, vamos soltar esse cabelo, porque não tava combinando nada, né? Vim pentear ele aqui pra mim ficar bem bonita, bem gata pra vocês, porque tem que gravar gata, né? Só que eu fui gravar ficando gata, então tem que ficar gata pelo menos no final do vídeo. Pera aí. Penteei meu cabelo, que vou falar pra vocês. Tô voltando a ter um cronograma certinho com ele e tá ficando lindíssimo demais, gente. Apaixonada em voltar a cuidar do meu cabelo. E esse foi o resultado. Olha que linda! E foi isso, amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.